بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Prezados irmãos e companheiros, louvado seja Allah subhanahu wa ta'ala, que é o nosso Criador, o nosso sustentador, aquele Allah que é o único que pode nos proteger, aquele Allah que é o único que pode nos dar a doença e a cura. Meus irmãos, todos nós sabemos que o nosso Criador é Allah subhanahu wa ta'ala. Todos nós sabemos que o nosso sustentador é Allah subhanahu wa ta'ala. Todos nós sabemos que viemos para essa face da terra e um dia vamos ter que voltar para onde? Para Allah subhanahu wa ta'ala. Todos nós sabemos que teremos que prestar as contas com Allah subhanahu wa ta'ala. Todos nós sabemos o objetivo pelo qual Allah subhanahu wa ta'ala nos enviou nessa face da terra. Mas poucos de nós tomam atenção nessas situações. Hoje em dia, muitos de nós têm dito que eu faço dua, eu peço a Allah subhanahu wa ta'ala para me dar isto, me dar aquilo, me dar aquilo, me dar aquilo. Mas Allah subhanahu wa ta'ala não está a aceitar meus duas. Acontece conosco. Nós vamos conversar entre nossos amigos que já pedi a Allah tanto, mas Allah não está a conceder a nós. Será que nós já paramos para pensar o que está a acontecer? Por que Allah subhanahu wa ta'ala não está a atender os nossos duas? Por que 2 rakats de nafil não está a ser suficiente para nós adquirirmos a proteção de Allah subhanahu wa ta'ala, o sustento da parte de Allah subhanahu wa ta'ala, as nossas necessidades, enquanto que Sahaba de Allah ta'ala no Majma'in, com 2 rakats, era suficiente para Allah subhanahu wa ta'ala enviar a sua ajuda? Será que nós já paramos para pensar o que está a acontecer? Vou dar um exemplo muito prático. Hoje em dia todos nós temos telefone. Todos nós temos telefone. E este mesmo telefone nós usamos a internet. Ou é através dos dados móveis, ou é através do Wi-Fi, ou é através de qualquer outra forma. Nós entramos na internet, procuramos aquilo que a gente quer procurar na internet. Mas chega um momento em que já não estamos a conseguir aceder à internet. Não estamos a conseguir aceder à internet. O que está a acontecer? Ficamos preocupados. O que está a acontecer? Eu tenho meu telefone aqui, quero entrar, por exemplo, no site de futebol para ir ver notícias de futebol, mas não estou conseguindo entrar. O que está a acontecer? Chegamos à conclusão que a conexão está fraca.
está lenta. Outros usam 3G, outros usam 4G, a conexão está lenta, está fraca. Às vezes vem, você está offline, não há rede. Não há rede. Conexão está fraca. É por isso que nós não estamos a conseguir aceder à internet. Da mesma forma, meus irmãos, esta conexão está fraca, você não está conseguindo aceder à internet. Da mesma forma, os nossos duás não estão a ser respondidos. A ajuda de Allah subhanahu wa ta'ala não está a aparecer, porque a nossa conexão com Allah subhanahu wa ta'ala também está fraca. A nossa conexão com Allah está fraca. E quando o nosso telefone tem conexão fraca, o que a gente faz? Nós procuramos saber qual é o motivo. Será que acabou meus megas? Será que acabou o meu crédito? Será que o Wi-Fi acabou o contrato mensal? O que está a acontecer? Para esta conexão estar fraca. Então, da mesma forma, meus irmãos, nós devemos parar e meditar, ver o que está a fazer com a conexão entre eu e Allah ficar fraco. O que está a acontecer? O que está a fazer com a conexão entre eu e Allah tornar-se fraca? Até o ponto que Allah subhanahu wa ta'ala já não está a enviar a sua ajuda. E meus irmãos, os ulama explicam que uma das coisas que faz com que a nossa conexão com Allah torne-se fraca é o excesso dos pecados. É o pecado. O pecado faz com que a nossa conexão com Allah também torne-se fraca. Torna-se fraca. A desobediência das ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, a desobediência do sunnah do Nabi Karim sallallahu alaihi wa sallam, faz com que a nossa conexão, meus irmãos, com Allah subhanahu wa ta'ala também torna-se fraca. Allah subhanahu wa ta'ala, meus irmãos, deu-nos ordens para praticar. Quando o servo pratica essas mesmas ordens, ele ganha recompensa por parte de Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah subhanahu wa ta'ala também disse ou nos proibiu de praticar certas coisas. Quando o servo deixa de praticar essas coisas que Allah proibiu, somente para satisfazer Allah subhanahu wa ta'ala, Allah recompensa esse mesmo servo. Allah recompensa esse mesmo servo. É por isso, meus irmãos, nós, antes de fazer qualquer tipo de pecado, antes de fazer qualquer desobediência a Allah subhanahu wa ta'ala, nós devemos parar, pensar e meditar. Que um dia eu vou ter que deixar este mundo. Um dia eu vou ter que estar perante Allah subhanahu wa ta'ala. O que eu vou responder para Ele? O que eu vou responder para Ele? Com que cara eu vou estar perante Allah? Se Allah disse para eu não fazer isso e eu fiz. Se Allah disse para eu não fazer esta ação e eu fiz. Com que cara vou estar perante Allah subhanahu wa ta'ala no dia da Qiyamah? O que eu vou responder a Ele? Ele vai me perguntar: não chegou até si a minha ordem? Não chegou até si a minha ordem de não praticar tal e tal ação? Sim, chegou. Por que você praticou? Com que cara nós vamos estar perante Allah subhanahu wa ta'ala? Então é por isso, meus irmãos, nós devemos tentar ao máximo ficarmos longe de tudo aquilo que é desobediência à ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Ficar longe de tudo aquilo que é desobediência às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Porque se a gente for a praticar aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala proibiu, estamos a estragar a nossa conexão com Allah subhanahu wa ta'ala. Estragando a conexão com Allah subhanahu wa ta'ala, meus irmãos, nós estaremos a estragar o nosso dunya, estaremos a estragar o nosso akhirat. Estaremos a estragar o nosso dunya, estaremos a estragar o nosso akhirat. Nós podemos pensar que esta é a ação pequena que eu cometi, não tem problema. Este pecado é pequeno, como a gente sempre diz, né? Pecado é pequeno esse. Não há de fazer nada. Pecado pequeno, fazendo regularmente, chega a ser pecado maior. Chega a ser pecado maior. Hoje em dia a gente diz: pequeno, isso só, não há problema, vamos lá fazer. Vamos lá fazer. Hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam vem que quando
o servo comete um pecado, aparece uma mancha negra no coração do servo. Aparece uma mancha negra. Quando ele se arrepende, quando ele vira para Allah subhanahu wa ta'ala, pede perdão, arrepende, Allah subhanahu wa ta'ala limpa aquela mancha negra. Mas, quando o servo comete um pecado, a mancha aparece. Ele não pede perdão, ele não faz istighfar, volta a cometer pecado atrás de pecado. Então, mancha atrás de mancha também começa a aparecer no seu coração. Chega ao ponto, meus irmãos, que o coração da pessoa já está escuro por causa das manchas do pecado. Então, ali, meus irmãos, ali, ele fazer ibadat também torna-se difícil. Para ele fazer ibadat também torna-se difícil. Por quê? Porque o seu coração já está cheio de manchas por causa dos seus pecados. Então, para ele fazer ibadat também torna difícil. E quando ele faz ibadat, para ele adquirir o ladhat, para ele adquirir o gosto daquele ibadat, ele também não adquire. Ele também não adquire. Por quê? Porque o seu coração já está cheio de manchas por causa do pecado. Então, ele há de vir fazer salat, mas aquele salat ele não vai sentir gosto do salat. Ele vai estar dentro do salat, mas a sua mente vai estar fora do salat. Ele não vai sentir gosto do salat. A preocupação dele vai ser o quê? Que hora termine esse salat para eu ir embora. Que hora termine esse salat para eu ir embora. Fazer dhikr, ele vai estar a fazer dhikr porque tem que fazer, mas não vai sentir o gosto do dhikr. Ele vai estar a ler Coran, mas não vai ler com gosto. Por quê? Porque a sua vida está tanta no pecado que o seu coração já está cheio de manchas negras e o resultado é este. O resultado é já não tem gosto. Qualquer ação de din ele não está pronto para praticar. Qualquer ação de din ele não está pronto para praticar. Ele não está pronto para ouvir a palavra de Allah e seu Rasul. Ele não está pronto para aceitar palavras de Allah e seu Rasul. É por isso que muitas das vezes a gente, quando ouve algo que Allah subhanahu wa ta'ala proibiu isso, o que a gente diz? Mas esse molana está falando muito já. Não é este molana. O nosso coração já está cheio de mancha, que para aceitar aquilo que é ordem de Allah subhanahu wa ta'ala também está tornando difícil. Nós já estamos tanto dentro do pecado que para aceitar aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou, para aceitar aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala proibiu, já torna-se difícil. Já torna-se difícil. Meus irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala é tão misericordioso, vem dito no hadith, que quando o servo comete um pecado, Allah subhanahu wa ta'ala diz para os anjos que, olha, não escrevem agora o pecado dele, espera. Quando o servo comete uma boa ação, Allah diz para os anjos, escreve imediatamente esta boa ação. Mas, quando o servo comete uma má ação, quando o servo comete um pecado, Allah diz para os anjos, não, espera, não escreva agora. Pode ser que este meu servo vai se arrepender. Vai se arrepender desse mesmo pecado. Então ali você não há necessidade de escrever esse pecado. Vejamos quanto Allah é Karim, quanto Allah é misericordioso. Mas nós, hoje em dia, não queremos ter conexão com Allah subhanahu wa ta'ala. Não queremos ter conexão com Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala já disse no Coran, innal hasanat yudhibna as-sayyi'at, que as boas ações apagam as más ações. Todos nós somos pecadores. Todos nós cometemos pecado. Mas o melhor, meus irmãos, é aquele que se arrepende do seu pecado. É aquele que depois de cometer um pecado, ele se envergonha perante Allah. Que Allah, eu cometi algo que não devia fazer. Eu fiz algo que não devia fazer. Eu fiz algo que você proibiu. Se envergonha perante Allah. Se humilha perante Allah. E imediatamente faz uma boa ação. Arrepende-se dos seus pecados e pratica uma boa ação.
Então Allah subhanahu wa ta'ala diz: Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Que a boa ação que a pessoa for a cometer, for a praticar, vai apagar aquela má ação que ele cometeu. Kullu bani Adam khata'un. Nabi sallallahu alaihi wasallam já diz: todo filho de Adam é pecador. Eu que estou a falar aqui sou o maior pecador perante vocês todos. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Mas o melhor pecador é aquele que se arrepende dos seus pecados. É aquele que se arrepende dos seus pecados. Então, por isso, meus irmãos, nós somos seres humanos. Acontece às vezes a gente comete pecado. Então, imediatamente, nós pedimos perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. Imediatamente, nós viramos a nossa atenção para Allah subhanahu wa ta'ala. Por que, meus irmãos? Por que eu digo isso? Porque se a gente não pedir perdão a Allah, a nossa conexão com Allah subhanahu wa ta'ala vai começar a satisfazer. E se a nossa conexão com Allah subhanahu wa ta'ala se desfazer, meus irmãos, para onde nós vamos ir? A que porta nós vamos bater? A quem pertence esse mundo todo? A quem pertence esse mundo todo? Allah. Todos nós queremos ter um bom trabalho. Todos nós queremos ter uma boa bolada, um bom negócio. Todos nós queremos ter um bom salário. Quem que pode conceder isso tudo? Allah. Nós, quando viemos nessa fase da terra, não tínhamos nada. Quando viemos nessa fase da terra, alguém veio com algum bem? Alguém veio com dinheiro, com dólar, com pão, com libra? Alguém veio com alguma coisa? Não. Viemos sem nada. Viemos sem nada. Encontramos isto aqui. Quem nos concedeu? Allah. A quem pertence isso tudo? Allah. Agora, se a gente não tiver conexão com Allah, o que vai ser de nós? O que vai ser de nós? Infelizmente, hoje, uma realidade que nós estamos a enfrentar é que nós estamos dispostos para estragar a nossa relação com Allah subhanahu wa ta'ala somente para satisfazer as pessoas mundanas. Essa é a nossa situação que nós estamos a viver hoje em dia. Que nós estamos prontos para estragar a nossa relação com Allah subhanahu wa ta'ala, cometer aquilo que Allah proibiu, somente para satisfazer as pessoas mundanas. Vou dar exemplo. Hoje em dia, para nós termos muitos bens, há certas coisas que Allah subhanahu wa ta'ala proibiu. Mas, porque nós queremos mais bens, nós chegamos ao ponto de praticar naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala proibiu, fazer aqueles negócios haram, praticar aqueles negócios haram, somente para a gente poder ter os bens que a gente quer. Mas nós nos esquecemos que quem coloca barakah é Allah. Quem coloca barakah é Allah. Você pode ter milhões na sua conta, mas se não tiver barakah, não tiver bênção, você não tem nada. Você vai ter sua conta de milhões, mas não vai ter paz na sua casa. Não vai ter felicidade na sua família. Não vai ter sossego. Mas tem conta de milhões no banco, mas não tem nada disso. Segundo exemplo, meus irmãos, hoje em dia, nós quebramos a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala por causa das nossas amizades. Se eu não fazer isso, os meus amigos vão me chamar de matreco. Você é matreco, você. Faz lá. Entre jovens, né? Puxa lá esse cigarro, pá. Essa droga, chupa lá. Se você não fazer, você é matreco. Não é isso? Faz lá isso. Então, nós sabemos que aquela ação é errada. Nós sabemos que estamos a desobedecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Mas a gente faz, por quê? Por que a gente faz? Para não ser mal visto no ambiente dos nossos amigos. Senão vão nos chamar de matreco. Terceiro, nós hoje desobedecemos a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala por causa dos nossos familiares. Vou dar um exemplo somente. Hoje em dia,
Como é que é feito os nossos casamentos? Como é que é feito os nossos casamentos? Quem de nós não sabe? Quem de nós não sabe que música no casamento é proibido? Quem de nós não sabe que música é haram? Mas nós colocamos música nos nossos casamentos. Quem de nós não sabe que num ajuntamento deve estar separado homens do lado, senhora do outro lado? Quem de nós não sabe que a junção dos dois sexos é haram? Quem não sabe? Todos nós sabemos. Mas quando há casamento e no casamento há música, no casamento há mistura de homens e mulheres, a gente diz o quê? Não tem como, eu tenho que participar, senão vão me olhar mal na família. Vão me olhar mal na família. A família vai dizer, aquele pai virou buzurgo de noite para dia? Virou buzurgo de noite para dia? Você está lá, está a ouvir música, no sítio onde há junção de homem e mulher. Está a fazer o quê? Está a desobedecer a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Para fazer o quê? Para deixar quem satisfeito? Seus familiares. Mas uma coisa é verdade, meus irmãos. Uma coisa é verdade. O qabr. A gente vai com quem? Levamos nossos bens? Levamos nossos bens? Nós aqui no mundo cometemos ou praticamos negócios errados para aumentar nossos bens. Levamos nossos bens juntos no qabr? Não. Segundo, no qabr, nossos amigos vão conosco? Há algum amigo que aceita descer com seu amigo lá embaixo, que este é meu amigo, deixa eu ficar com ele também lá embaixo? Há algum amigo que aceita ficar consigo? Não. Terceiro, há algum familiar que aceita ficar com seu falecido aí embaixo no qabr? Não. Qabr, meus irmãos, é um sítio onde ninguém entra consigo. Seus bens não vão consigo. Seus familiares não vão consigo. Seus amigos não vão consigo. Eles somente te acompanham até perto da sepultura. Depois de colocar a você lá embaixo, são eles próprios que lançam a areia para si. O que vai consigo lá embaixo? O que vai consigo lá embaixo? Suas ações. Suas ações. Quer sejam boas ou más. Quer sejam boas ou más. Então é por isso, meus irmãos, é por isso esse tempo de vida que Allah subhanahu wa ta'ala nos concedeu. Não é para nós fazermos pessoas ficarem satisfeitas conosco e estragarmos a nossa conexão com Allah subhanahu wa ta'ala, não. Este tempo de vida que nós temos, meus irmãos, é para nós criarmos ainda mais a nossa conexão com Allah subhanahu wa ta'ala. Hoje em dia nós queremos ter uma boa casa. Quem não quer ter uma boa casa? Hoje em dia nós queremos ter um bom serviço. Hoje em dia nós queremos ter um bom salário. Hoje em dia nós queremos ter bons negócios. Quem que dá isso tudo? Allah. Se a nossa conexão com Allah, meus irmãos, estiver mal, como é que nós vamos ter isso tudo? Nós queremos que Allah subhanahu wa ta'ala nos conceda tudo isso, mas nós não estamos prontos para obedecer a Allah. É possível isso? Nós queremos que Allah nos dê tudo, de bom e do melhor. Em contrapartida, nós não estamos prontos para obedecer a Allah. Como é que isso é possível? Como é que isso é possível? Qual é a lógica que diz que isso é possível? Você quer que teu patrão dê tudo para si. Dê um bom salário, um bom trabalho, mas você não quer trabalhar bem, é possível? Não é possível. Nós queremos que Allah nos dê tudo de bom, mas nós não queremos obedecer a Ele. Nós não queremos obedecer a Ele. Então é por isso, meus irmãos, o pecado, a prática do pecado é um dos motivos que faz desconectar a nossa relação com Allah subhanahu wa ta'ala. Agora, como conectar? Como conectar? Voltar a conectar de novo. Dê exemplo aqui no princípio do telefone, com a internet. Tua conexão está fraca. O que você faz? Acabou o mega. O que você faz? Compra mais megas. Wi-Fi já não está funcionando. O que você faz? Acabou a mensalidade. Vai pagar mensalidade para conectar de novo. Agora, como é que a gente vai voltar a conectar-se com Allah subhanahu wa ta'ala? Muito simples, meus irmãos. Muito simples. O que nós devemos fazer? Primeiro, arrepender dos nossos pecados. Arrepender-se dos nossos pecados. Antes que seja tarde, meus irmãos.
Virar a nossa atenção para Allah, chorar. E Allah, eu passei 30, 40, 50 anos a desobedecer assim. 30, 40, 50 anos a desobedecer assim, Allah. Eu cometi coisas erradas. Eu machuquei as pessoas. Eu dei cabeçada das pessoas. Eu fiz coisas para agradar as pessoas e fazer você ficar triste comigo. E Allah, você perdoa-me. E Allah, você perdoa-me. Então, o primeiro passo, meus irmãos, de nós conectarmos com Allah, ou reconectarmos com Allah, meus irmãos, o primeiro passo é esse. Arrepender dos nossos pecados. Arrepender dos nossos pecados. Virar a nossa atenção para Allah subhanahu wa ta'ala. Chorar. Quando você quer algo, quando você vai pedir a alguém, você implora para ele, dê-me lá isso, eu estou passando por situações, estou passando por necessidade, dê-me lá isso, dê-me lá aquilo, você implora. Da mesma forma, meus irmãos, devemos chorar para Allah subhanahu wa ta'ala. Fazer 2 rakat, salat tauba. Fazer 2 rakat, salat tauba. Depois desses 2 rakat, levantar as nossas mãos, chorar, pedir perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. Depois de nós fazermos isso, meus irmãos, qual é o segundo passo? Qual é o segundo passo? Começar a obedecer a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Aquilo que a gente fazia de errado, meus irmãos, corrigir. Se nós não fazíamos salat, começar a fazer salat. Se nós não pagávamos zakat, começar a pagar zakat. Se nós dávamos cabeçada às pessoas, meus irmãos, retificar. Se nós fazíamos negócios errados, parar de fazer. Parar de fazer. Não é você, infelizmente, hoje o que acontece? Você está a pedir dua lá, está a pedir tauba lá, mas você dentro de si, basta daqui, eu vou fazer mais. Não, tauba não é aceito. Tem que ser um tauba sincero. Fazermos um tauba sincero e praticarmos boas ações. Por quê, meus irmãos? Porque, como eu disse no princípio, este mundo a Allah pertence. Allah é que dá, Allah é que tira. Hoje você pode ter muito. Pode pensar que eu tenho muitos bens aqui que vai servir para meus filhos, meus netos e meus bisnetos. Mas o futuro, Allah pertence. Allah pertence. Da mesma forma que Allah deu assim, Allah pode tirar. Quem dá é Allah, quem tira é Allah. Então, o que nós devemos fazer, meus irmãos, é termos uma boa conexão com Allah subhanahu wa ta'ala. Aqui no mundo, né? Aqui no mundo, só para terminar, aqui no mundo, costuma-se dizer que você tem que ter boa conexão com o comandante, tem que ter boa conexão com o chefe, com a polícia, tem que ter boa conexão com o governador, com o administrador. Para o quê? Para o quê? Costas quentes. Algum problema, eles poderem te safar. Problemas mundanos. Meus irmãos, nós devemos ter boa conexão com Allah. Por quê? Porque Allah subhanahu wa ta'ala é que pode nos dar bons momentos. Allah subhanahu wa ta'ala é que nos sustenta. Allah subhanahu wa ta'ala é que nos protege. Allah subhanahu wa ta'ala é que nos dá shifa, a cura das doenças. Não é outra coisa. Então, se a nossa conexão com Allah subhanahu wa ta'ala estiver fraca, meus irmãos, como é que a gente vai adquirir isso? Então, é por isso, meus irmãos, o conselho que eu deixo primeiro para mim, depois para vós, porque os meus ouvidos estão mais próximos da minha boca. Tudo aquilo que eu falo, primeiro é para mim, depois é para vós. O conselho que eu deixo, meus irmãos, para mim e para vós, vamos nos reconectar com Allah subhanahu wa ta'ala. Vamos nos reconectar com Allah subhanahu wa ta'ala. Vamos nos praticar boas ações. Por quê? Porque esta vida é temporária. Esta vida é temporária. 30, 40, 50, 60, 70. Um dia vamos deixar este mundo. E no Qabr vamos estar sozinhos. E no dia de Qiyamah vamos estar perante Allah. Vamos estar perante Allah. Então, felizardo vai ser aquela pessoa, meus irmãos, que conectou-se com Allah subhanahu wa ta'ala aqui no mundo. E saiu desse mundo com a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala. Esta pessoa que vai ter sucesso. Mas aquela pessoa, meus irmãos, que deixar este mundo, quando Allah subhanahu wa ta'ala está triste com ele, está zangado com ele, então, meus irmãos, o prejuízo vai começar nesse momento, meus irmãos, até o akhirah. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos dê a compreensão de nós podermos entender, praticar, transmitir e trazer a conexão de Allah subhanahu wa ta'ala nas nossas vidas. Wa akhira da'wana alhamdulillah rabbil alamin.